Olá, pessoal! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou a missionária Ivanilde Serafim e você é bem-vindo no meu canal. Já estava com saudades de vir aqui gravar com vocês e de falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E hoje nós estamos no quadro Criando Filhos Tementes ao Senhor, filhos que temem a Deus. Porque não adianta ter filhos religiosos, filhos frequentadores de igreja. Você tem um filho que faz a obra, que trabalha na igreja, mas se ele não tem um temor do Senhor, isso não ajuda muito, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença na vida do seu filho, das minhas filhas e dos filhos de todo mundo, e de qualquer ser humano e pessoa deste mundo, é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então posso te dizer que quando você teme a Deus, sim, você tem sabedoria. A sabedoria vem de Deus, Ele é o dono da sabedoria. E não só sabedoria, quem teme ao Senhor anda nos caminhos retos, tem o brilho de Deus, tem o nome no livro da vida e vai ser salvo e não vai andar em maus caminhos. É isso que você quer para os seus filhos? Então você está no lugar certo. Hoje aqui eu quero trazer para você 3 dicas básicas como criar filhos. Não importa se seu filho é criança, é bebê, é adolescente, é pré-adolescente, é jovem ou já é adulto. Se você tem ainda influência sobre o seu filho, esse vídeo é para você. Mas eu não sou mãe, não sou pai. Tá bom? Você pretende ser um dia? Você vai gerar um dia? Se por um acaso você for gerar filhos, tem propósito de gerar filhos, esse vídeo é para você. Tá bom? Então vamos lá para a palavra de Deus. Eu trouxe 3 dicas de como criar os filhos nos caminhos do Senhor. Dica de número 1, nós vamos pautar isso dentro de um versículo bíblico, que é natureza. A natureza humana. Eu quero ler com você um versículo, mas antes de eu ler o versículo, eu vou te explicar o que quer dizer a natureza. Como assim a natureza? Que dica é essa, Ivanilde, de natureza? É que você precisa entender como pai, como mãe, como educador do seu filho, que Deus confiou nas suas mãos, que a natureza humana, ela nasce pecadora. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam e dizem que crianças são anjinhos, são perfeitos, que nasceram sem pecados, eles não têm pecados. Só que tá errado. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores. Nossa mãe nos gerou e nós nascemos pecadores. E sendo assim, a criança ela já nasce com a natureza. Com a tendência. Nessa natureza tem uma tendência para fazer o mal, para fazer o que é errado, para cometer pecados. Então o bebezinho já pequenininho já tem maldades, já pratica coisas dentro da faixa etária que é simplesmente programado pelo pecado. Mas quem ensinou isso para essa criança? Às vezes, você vai olhar e vai falar assim, mas ninguém ensinou isso. Instinto nasceu com a natureza pecaminosa. Tem coisas que a criança aprendeu. E tem gente que fala, tudo que a criança está fazendo, ela aprendeu com alguém. Até um certo ponto, sim. Mas até um certo ponto, ela só está seguindo sua própria natureza, seu próprio instinto interior. E o pecado nasce dentro de todos nós. Nós nascemos com a tendência. Tem os que nascem com tendência para falar mal, para criticar, para fofocar, para levantar calúnias, falsas testemunhas. Outros nascem com a natureza pecaminosa para mentiras. Outros nascem com a natureza pecaminosa para cometer crimes, roubos. E assim por diante. Então, isso você precisa ter consciência. É uma dica que eu estou dando.
Se você entender que o seu filho, a sua criança, já nasceu com a natureza, com a tendência para o mal, com orgulho, com pirraça, com rebeldia, eles não querem submeter às vontades das autoridades, e é muito ensinado hoje que a autoridade sobre uma pessoa é ditadura, é opressão, é escravidão, e não tem nada a ver. Existe autoridades abusivas, existe autoridades que abusam da sua autoridade, sim, mas também existe autoridade saudável e que é uma bênção se submeter a uma autoridade saudável. Como é maravilhoso, porque uma autoridade é uma proteção para quem está debaixo dessa autoridade. E as autoridades foram constituídas por Deus. E se você está debaixo de uma autoridade constituída por Deus, honrando essa autoridade, e essa autoridade é bênção, você vai ver como é maravilhoso, né? Como é seguro, é muito bom. E você adquire sobre isso proteção quando você está debaixo de uma autoridade saudável. Agora, autoridades doentias, elas são prejudiciais, ela nos adoece. Mas isso fica para um outro vídeo, um outro dia. Vamos ler então um versículo que eu vou embasar para falar sobre essa primeira dica, que é o versículo de Provérbios. Vamos ler no capítulo 22 e o versículo 15. Então, se você não pode abrir agora, anota. Se você tem Bíblia na mão, pode abrir. A natureza pecaminosa, Provérbios 22, 15. Tá bom? Diz assim, ó. A estultícia está ligada ao coração da criança. Do adulto? Não. Do jovem? Não, da criança. E a estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará dela. A vara da correção. Muita gente interpreta a vara da correção como uma vara, um cipó, uma vara física, ou um cinto, um chinelo. Mas eu quero dizer que a vara, né, é um cajado, é uma autoridade. É a palavra é o cajado. Né? Hoje nós usamos na igreja muito, o cajado desceu. O cajado era o quê? A palavra da correção. Então a palavra da correção, quando vem uma palavra que nos corrige, aí a gente chama de cajado. Então essa é a mesma vara da correção que Deus está dizendo para você dar ao seu filho. Porque a estultícia, o que significa estultícia? A palavra estultícia significa tolices, estupidez, um padrão de ser estúpido e tolo. Então a tolice e a estupidez já está no coração das crianças. Elas são estúpidas, elas são tolas, elas não têm sabedoria, elas não têm entendimento, elas não têm maturidade. Elas vão querer fazer coisas que não faz nenhum sentido por conta da sua idade, da sua inocência. Para isso existe as autoridades, para isso existe o educador, para isso existe o pai e a mãe, para ensinar e discipular essa pessoa. É necessário que haja, sim, disciplina, ensinamentos e a vara da correção. Uma palavra mais dura, uma palavra mais forte, uma palavra mais que constrange, uma palavra que vai de encontro à necessidade dos seus filhos. Você tem que ter a palavra da correção. Né? Eu não sou a favor de bater, de pôr de castigo, mas se você está dando a vara da correção da palavra e ainda assim há uma rebeldia, uma resistência, você vai ter que pedir sabedoria ao Espírito Santo para levar, né, um pouquinho mais forte essa correção. Mas os seus filhos precisam entender quem eles são. Filhos, eles precisam entender quem vocês são, pais, e eles precisam respeitar e honrar as autoridades. Não vai te respeitar e te honrar porque vocês são perfeitos. Não, mas porque vocês são os pais. E isso é o suficiente para um filho honrar. É difícil para nós honrarmos pais que são falhos, né? Que são, não vou dizer maus, porque é uma palavra pesada para dizer que os pais são maus, mas que eles são pessoas difíceis de lidar, pais abusivos, né, pais opressores. É difícil, mas nós devemos a eles honra.
assim como nossos filhos devem a nós honra. Abrindo um parênteses para dizer algo aqui para vocês. Será que você foi uma criança, um pré-adolescente ou uma adolescente que honrou seus pais? Então, de repente, hoje você está colhendo aquilo que você fez no passado e plantou. Se você plantou desonra, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus, pedir perdão aos seus pais e a partir de hoje começar a plantar a honra. Porque não adianta querer colher honra dos seus filhos se você não honrou seus pais, não honra ainda até hoje. Fecha parênteses, voltando para nossa aula. Dica número 2. Livre-arbítrio. Você precisa entender que os seus filhos têm livre-arbítrio. Tá, mas se eu vou ter que disciplinar meus filhos, como eles têm livre-arbítrio? Calma aí, vamos entender isso aqui. O livre-arbítrio foi dado por Deus a todos nós. Mas a criança, ela ainda não pode decidir sozinha por si mesma, porque ela não tem capacidade para isso. Então, uma criança, até uma certa idade, ela não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando ela crescer. Então, cabe a mim, a você, a nós pais, ensinarmos os nossos filhos, trazer a vara da disciplina, da correção, trazer o ensinamento e depois, quando eles crescerem e se tornarem independentes, aí eles têm o livre-arbítrio de escolher se vão seguir os ensinamentos dos pais, se vão seguir os seus próprios conceitos e suas próprias vontades. Se vai seguir a Deus, vai temer a Deus ou não. Nós fazemos a nossa parte, mas não temos o poder de decidir se os filhos vão temer mesmo a Deus ou não. Aí cabe a mim e a você confiar em Deus para que Deus sustente. Porque a gente planta e rega, e Deus dá o crescimento a essa plantinha. É Deus que vai segurar e sustentar os nossos filhos nas mãos deles. Nós não temos o poder disso. E se o meu filho crescer e pegar 21 anos, 25 anos e esquecer de Deus e ir para o mundo fazer tudo errado? E aí você tem que entender e respeitar que é uma escolha dele, é livre-arbítrio. Você não tem poder disso, de influenciar nisso. Entender isso é libertador. Você não vai ter culpa se você fez hoje, enquanto seus filhos são pequenos, o seu papel. Então, primeiro, você cuide dos filhos. Ame os filhos, ensine os filhos, faça o melhor que você pode, se doe o seu máximo, o seu 100%. Porque se um dia ele escolher não seguir os teus ensinamentos, não seguir a Deus, você vai entender uma coisa. Não foi porque você errou, foi porque ele quis escolher. Ele tem o livre-arbítrio. Seus filhos têm o livre-arbítrio. Então, não é porque você não ensinou, não é porque você falhou. Então você não vai carregar essa culpa, esse fardo. Você vai estar em paz e falar, eu fiz a minha parte. Só que eu não posso salvar, por mais que eu queira, não posso salvar meu filho. Só quem salva é Deus. Só quem resgata uma vida é Deus. Você pode interceder e orar para que Deus faça. Mas só Deus pode fazer. Amém? Vamos ler um texto para poder embasar o livre-arbítrio? Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, aqui do primeiro livro da Bíblia de Gênesis. E versículo 16 e 17 diz assim, ó. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Então aqui, já quando Deus criou o homem, ele deu para o homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Ele colocou aquela árvore lá exatamente para dar o poder de escolha. Você escolhe, Adão, você vai me obedecer, você vai me amar, você vai me honrar, vai confiar em mim, ou você vai me desobedecer, me desonrar e fazer aquilo que eu disse para você não fazer. Assim somos nós quando vamos criar filhos. Nós temos que aprender com Deus. A gente coloca dentro das nossas crianças, dos nossos filhos, a palavra, o ensino, a verdade. E quando eles tiverem a capacidade de ficar livres, e aí eles vão decidir e escolher se eles vão comer o fruto do conhecimento ou se eles vão comer o fruto da vida. Amém? Então, isso
É como Deus faz com seus filhos e nós temos que aprender com Deus fazer dessa forma com nossos filhos. E a terceira e última dica. Qual é o papel dos pais? Eu já falei no vídeo inteiro o papel dos pais, mas quero ler com você Provérbios, ainda 22, que é onde a gente leu, só que agora o versículo 6 diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, de acordo com seu dom individual ou inclinação, até que quando envelhecer não se desviará dele. Por que de acordo com seu dom individual ou sua inclinação? Porque vai ter filhos que vai ter talentos e dons maravilhosos, e aí você vai ensinar no caminho que deve andar dentro daquele dom, talento, que ele se destaca. É um artista? Então você vai entrar ajudando esse artista nessa área da arte. E assim por diante. Tá bom? Então fica aqui essas 3 dicas maravilhosas. Você criando seus filhos para temer a Deus. Um ditado muito popular diz: nós criamos os filhos para o mundo. E eu quero dizer para você, você não cria seus filhos para o mundo. Eu não estou criando minhas filhas para o mundo não. Eu crio minhas filhas e você cria seus filhos para Deus. Ele é o dono das minhas filhas, ele é o dono dos seus filhos, ele é o dono da vida. E você tem que entender que você não é dono dos seus filhos. Eu não sou dona das minhas filhas. Então, Deus me emprestou para que eu pudesse cuidar, educar e amar. Para que eu pudesse fazer este papel lindo de mãe. Mas eu estou trabalhando como funcionária de Deus, porque o dono delas é Deus. Ele é o pai verdadeiro, né? Ele deu um pai na terra, que representa ele, mas o pai verdadeiro é Deus. Então, quando a gente cria filhos, a gente tem que criar com temor, sabendo que aquela vida que você está gerando, que você está criando, que você está educando, tem um dono e que você vai prestar contas diante dele sobre como você criou os seus filhos. Então, tenha você, pai e mãe, o temor do Senhor quando criar os seus filhos. E crie para Deus. Deus, apresento a ti o que eu fiz, o trabalho. Então, você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai andar de acordo com o mundo que este século. Não vos conformeis com este mundo. Não entra na forma deste mundo. Não ande como o mundo. Mas transformai o mundo pela renovação do seu entendimento. Então você vai transformar o mundo com um entendimento que você tem, fazendo você diferente. Ter ações diferentes. E aí sim, Deus vai te usar como instrumento para a transformação de um mundo corrompido e caído pelo sistema do pecado. Não siga o conselho do ímpio, mas siga o conselho da palavra de Deus, que nos ensina a cada dia como fazer as coisas. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia, né? E fique na paz do Senhor Jesus.